É claro que o ideal é ensinar a pescar, muito antes de dar o peixe. Mas é preciso entender que se o indivíduo estiver tão fraco de fome, ele não vai ter forças de segurar o anzol. Então veja, no momento em que uma pessoa estiver dando uma crise, por exemplo, de ansiedade generalizada, ela precisa de uma medicação, porque ela está fora de seu controle, está desestruturada, ela está num momento de desequilíbrio. E neste sentido, não tem terapia que vai apoiá-la, é fato. Aí encaminha-se para o psiquiatra, o médico, e esse médico vai colocar uma medicação que seria o peixe e vai então colocar a pessoa num estado de controle emocional, mental, de lucidez o suficiente para que ela possa pensar. Então a gente usa esse termo, a pessoa não está funcional e ela passa a ficar funcional com a medicação. A partir daí, podemos avaliar se é o caso de ela fazer terapia. Aí seria ensinar a pescar. Porque muitas vezes nós, em todos os sentidos, imagina no sentido físico, literal da coisa, uma pessoa está mendigando e ela está tão faminta e você quer que ela capine o seu quintal para pagar o prato de comida. Como assim? A pessoa não tem força física porque ela está com fome. E fome é um negócio muito interessante porque dá pelo menos 2, 3 vezes por dia, não é? Então, eu alimento de manhã, de tarde a pessoa tem fome outra vez. Eu sou assim, imagino que você também. Então, nós precisamos de colocar os sapatos da outra pessoa antes de estabelecer julgamentos. De fato, estabelecer julgamentos em qualquer circunstância não ajuda nada a ninguém e, pelo contrário, traz peso, traz emaranhamentos, como a gente já falou nos vídeos anteriores. Então, hoje o tema aqui é dar o peixe para fortalecer a pessoa, para depois procurar ensiná-la a pescar, entende? Neste sentido, eu estarei verdadeiramente sendo útil, eu estarei sendo eficaz na minha intervenção. Muitas pessoas me procuram para fazer terapia e elas estão desestruturadas, elas estão em desequilíbrio. E não é o caso porque não estão em crise, mas elas estão desequilibradas energeticamente. Eu, antes de iniciar o processo terapêutico em si, eu faço alguma intervenção energética, porque eu tenho várias ferramentas, eu trabalho com muitas intervenções energéticas para restabelecer o equilíbrio, para colocar a frequência energética da pessoa num nível em que ela tenha suporte para seguir adiante. Entende agora o sentido do que eu quero dizer? Muitas vezes nós precisamos dar o peixe primeiro, para depois pensar em ensinar a pescar. Caso a gente não queira dar o peixe, queira ensinar a pescar, nós corremos o risco de perder essa pessoa no sentido de ela não ter forças nem para ficar com a gente, nem para ficar com ela mesma e aí sucumbir de alguma maneira. Eu te convido a pensar sobre isso na próxima vez que você vir uma pessoa enfraquecida, seja em que área for. E antes de você dar uma receita daquele caminho final de solução, você observe se você não precisaria dar um cafezinho, um abraço, um conselho, uma sugestão, um encaminhamento para um médico. Pensa sobre isso e às vezes também você precisa pedir, porque muitas vezes eu ou você estamos enfraquecidos, mas a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa arrogância, seja lá o que for, nos impede de pedir esse peixe e nos alimentar, nos fortalecer antes de caminharmos para a solução daquela situação. É preciso dar um passo atrás com humildade e saber pedir e também saber entregar quando o outro precisa. Faz sentido isso tudo para você? Conta para mim. E se faz sentido esse tipo de conversa, se inscreve neste canal, manda essa mensagem para outras pessoas, porque dessa maneira a plataforma entende que esse conteúdo é relevante. Combinado? Um abraço!